Olá, mais uma vez obrigado pelo prestígio ao canal. Como prometido, estou fazendo aqui um segundo vídeo sobre sugestão de operacional utilizando as ferramentas, os indicadores baseados aí em leitura de fluxo. Os primeiros vídeos foram gravados com os dados entre 11 de janeiro e o dia 8 de fevereiro, portanto um mês. Eu fiz os vídeos nessa segunda-feira e hoje eu vou fazer aqui as marcações relativas ao dia de ontem. A gente fez no vídeo 5 ali do canal, que é o primeiro vídeo sobre o operacional, a gente fez diversas marcações apenas para demonstrar que as marcações, em sua maioria, elas são bem respeitadas. Na verdade, a utilização da ferramenta ela é um pouco mais simples, vamos dizer assim. As marcações que eu costumo utilizar, elas valem normalmente para o dia ou para 2 ou 3 dias seguintes, a depender da força do movimento naquelas marcações. Eu vou fazer aqui a marcação no dia de ontem e eu vou explicar o meu operacional. Eu fiz uma mudança aqui na tela, como vocês talvez possam estar percebendo, até por pedido de algumas pessoas. Na verdade, o que estava acontecendo é que quando a ferramenta marcava o destaque de percentual do saldo de agressão ocupando 100% das agressões, a tonalidade de azul ela estava se confundindo com uma das cores, um dos tons de verde. Então eu fiz uma modificação e eu deixei a tonalidade num azul mais escuro, juntamente com o fúcsia para os destaques de 100%, saldo de agressão representando 100% das agressões. E para o destaque de imbalance, para o destaque de divergência, eu também mudei um pouco a tonalidade do azul, deixei um azul um pouco mais forte para ele não ser confundido com o tom violeta, o azul de divergência de alta e o violeta para divergência de baixa. Eu queria ter feito isso também no vídeo que eu fiz na segunda-feira, no dia 8 de fevereiro de 2021, mas até utilizando a sugestão de um colega que está fazendo o teste da ferramenta, eu deixei aqui o indicador percentual duplicado na tela. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei o indicador percentual acima do gráfico principal. Então, esse indicador percentual ele está configurado para mostrar como destaque saldo de agressão representando 100% das agressões, e a regra de coloração do gráfico também está para esse destaque. Já a ferramenta, o indicador acumulado junto com esse percentual na parte inferior, eles dois estão configurados para mostrar o destaque de divergência de delta. Então fica 2 percentual. Eu gosto muito desse indicador percentual, porque, veja, agora eu coloquei o gráfico de 3R, que vai acabar me dando um pouco mais de marcações, só que fica difícil a gente ver, eu estou pegando o espaço de um dia aqui, o dia 9, fica difícil a gente no gráfico identificar onde houve os destaques, né? E quando você rapidamente visualiza a ferramenta aqui, o indicador em cima, fica um pouco mais fácil. Bom, eu vou fazer algumas marcações e vou explicar um pouco do meu operacional. Eu vou começar, eu vou vir aqui para o começo do dia 9, que foi ontem. E
essas marcações, como a gente comentou nos vídeos iniciais, elas representam, pelo menos na minha interpretação, na minha visão, imbalances, né? É muito difícil acontecer num movimento 100% das agressões estarem apenas de um lado do mercado. 100% das agressões naquele box foi só de compra ou 100% foi só de venda. Quando isso acontece é porque houve um movimento forte e rápido. E isso é um imbalance. O imbalance, na verdade, ele é como se fosse um início de um gap que tem que ser fechado no mercado. Então, o que eu costumo fazer? Eu faço as marcações e eu as mantenho enquanto o preço não voltar para o início da marcação. Por exemplo, eu faria a marcação desses dois boxes aqui, azuis, que representaram 100% das agressões de compra, né, já que é uma pernada de alta. Mas veja que o início desse trecho ele já foi anulado porque o preço já voltou nele. Então eu posso marcar aqui, mas eu já teria de desmarcar, porque aquele imbalance ele já, entre aspas, já não está mais válido. Entende? Então, se a gente prosseguir, a gente vai perceber que normalmente essas marcações mostram que é um ponto de retorno do preço. Tá? Vamos manter a regra de marcar pelo menos aí, destaques consecutivos de duas ou mais barras, tá? Por enquanto a gente só teve aquela primeira, lembrando que eu estou no gráfico 3R. E a gente está à procura aqui de destaques de saldo de agressão representando 100% das agressões de uma barra. Bom, pintou um aqui e olha só, novamente a regra, né? Quando você tem, mais uma dica, né? E quando esses destaques acontecem no meio de uma pernada, a gente sabe que isso aqui foi possivelmente uma boletada, ou até, veja que o preço ele já tinha vindo nesse ponto, né? E o preço já tinha vindo nesse ponto aqui, nesse box verde com esse pavio, né? E aqui no meio de uma pernada de baixa, embora pequena, né? A gente está num gráfico configurado para 3R, esse destaque aconteceu no meio dessa pernada. Então aqui eu teria marcado e eu aguardaria o preço voltar nessa marcação. Ele voltou bem rápido. Esse destaque aconteceu, por exemplo, às 10h51 e o preço já voltou e já fechou esse, entre aspas, gap às 10h54. Tá? Então, assim, o que é o operacional? Né? O operacional é você ter uma ideia de onde o preço vai voltar, só que o que falta é você saber o ponto de entrada. E aí você tem que fazer a leitura para saber onde você vai entrar no trade com o alvo, pelo menos nesse último gap que foi criado. Que esse gap foi criado devido a um imbalance. Teve uma grande boletada, ou o livro em algum momento ele ficou vazio e uma pequena boletada foi suficiente para deslocar o preço. Mas ali ficou marcado que o preço vai ter que voltar ali. Tá? Vamos continuar aqui. E foi algo também comentado em um dos vídeos do canal Santo Trader, que quando esses destaques acabam acontecendo no final de uma pernada, aí você pode estar diante de um topo. E é o que parece que nos aconteceu aqui. Né? Daí eu posso até fazer essa marcação
eu estou com o imã ativado, vim marcar aqui e vou deixar aqui essa caixa preenchida no tom azul e vou correr ele até, vou colocar aqui o dia 13, tá? Preenchimento azul. Então tá aí. Vamos ver o que vai acontecer com o preço, se ele vai respeitar essa marcação. O que vai acontecer quando o preço chegar ali. Olha só. Na verdade, o que eu, talvez nesse caso, eu não estudei, tá? Eu não sei o que está acontecendo daqui para frente, mas ele no primeiro toque ele respeitou aquela marcação, no segundo toque ele respeitou, no terceiro ele rompeu. É o que eu disse, né? As regiões marcadas não são intransponíveis para sempre, mas dá uma noção para a gente do que o preço vai estar fazendo. Tá? Estou em busca de outras áreas para a gente fazer a marcação. Lembrando que aqui eu estou usando dados do dia 9 de fevereiro de 2021, dólar futuro mini 3R. Eu gosto de frisar para que as pessoas possam, se quiser fazer a simulação aí na sua plataforma, né, no seu Note, no seu PC, para acabar até reforçando, né, os conceitos que a gente está passando aqui. A gente praticando acaba consolidando, né, o que a gente está assistindo, ouvindo e aprendendo. Ontem, mesmo no 3R, foi um dia de acho que não teve muitas sequências aí de destaques de saldo de agressão representando 100% das agressões. Pelo menos de forma isolada sim, mas eu quero marcar pelo menos 2 ou mais, né? Senão eu vou passar aqui um vídeo de 2 horas só para marcar todas as regiões. Já estou aqui chegando perto de 12h40. Deve ser um horário de não muito movimento, né? Um horário que o pessoal acaba saindo para fazer almoço e tal. Fica um mercado meio morno aí. Chegando às 13 horas. Lembrando que eu estou visualizando o indicador percentual que está na parte superior do gráfico. Tá? Novamente aqui a gente teve um destaque e acabou acontecendo esse destaque no final de uma pernada. E aí, como eu comentei, né, no vídeo, isso aqui pode indicar, veja bem, né, pode indicar um final de movimento. Né? E aí eu faço novamente a marcação, deixo aqui e vamos ver o que vai acontecer se o preço voltar. Nem sempre ele bate, né, gente? A gente comenta, é uma região, né? Aqui houve um imbalance no meio da pernada. Esse aqui deve ser um ponto importante. Eu vou deixar marcado. E eu vou deixar marcado até ele tocar, porque eu marco como um possível ponto de retorno do preço. Tá? Um possível ponto de retorno. Aqui teve um também. Como aqui eu já estou meio que no final, aqui esse aqui eu não vou marcar porque eu estou com 2 marcações que está, vamos dizer assim,
cercando, né, essa marcação que seria de azul, eu vou passar aqui. Então agora houve uma marcação, me parece que importante aqui. Eu vou marcar. Vou marcar e vou marcar como sendo duas, né? Porque no meio houve uma interrupção, né, da sequência de destaques. Então eu vou colocar aqui um preenchimento, vou colocar até sábado aqui, só para ele ir até o fim, e vou marcar essa aqui também. E essa aqui vai valer até o preço voltar. Eu não vou marcar tudo porque ó, ele já, na verdade ele já voltou, né, gente? Eu vou marcar aqui, mas você vê que o preço nesse box verde aqui, nesse vermelho, ele praticamente já preencheu esse gap. Então eu não vou marcar esse aqui, vou deixar ele desmarcado. E se a gente for realmente ser criteriosos, esse aqui também já não valia mais, né? Eu teria de deletar ele. Então eu vou, porque o preço já passou por ele, tá? O preço já passou por ele. Esse azul também o preço já passou por ele. Então eu acabo retirando. Aqui já não teve mais marcação. Aqui também não. Vou estar um pouco mais rápido aqui. Aqui teve um. Você vê que ele já retornou, né? Então ele realmente está indicando aqui um final. Eu vou deixar marcado porque me parece que é um final de movimento. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu... Vamos marcar esse aqui. Porque eu acabei me arrependendo de ter desmarcado aquele azul, que ele também acho que era um indicativo de final de movimento. Eu não vou retornar porque senão vai acabar demorando muito esse vídeo. Aqui teve... esse gap já foi preenchido, eu não vou marcar. Esse gap já foi preenchido, eu também não vou marcar. Tivemos mais um aqui, eu vou deixar esse aqui destacado, porque o outro ele já foi preenchido. Teoricamente o preço teria de voltar para acabar com esse gap, né, desses três boxes aí. São boxes pequenos, né, que se eu estou no 3R, cada box é um ponto. Então tem R$3 nesses três boxes aí. Você vê que ele já pegou, né? Ele já pegou no preço. Vou só dar um zoom para vocês verem como é que está ficando a nossa marcação. Então, a gente marcou aqui em cima. Esses pontos não foram ainda rompidos. Aqui ele também não foi, né? A gente já está chegando no final do dia. A gente teve uma sequência azul que estava aqui, que eu me arrependi de ter apagado, mas ele também já foi rompido, né? Mas se eu tivesse mantido, é uma marcação interessante, porque a gente consegue ver aqui como que o preço nesse ponto foi respeitado. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para a gente não perder muito tempo. Deixa eu dar um zoom aqui, fazer a marcação, só para deixar marcado. Às vezes é bom tirar, porque senão a gente acaba durante o operacional se confundindo, por isso que eu acabo às vezes deletando.
naquele vídeo inicial eu acabei deixando todas as marcações porque era um primeiro vídeo, eu estava explicando como que eu costumo marcar, né? Mas as marcações geralmente valem para dentro do intraday. Lembrando que essas marcações não substituem as marcações, por exemplo, delimitadas numa ferramenta como Volume Profile, né? Que são marcações muito boas. Né? Então você vê que eu marquei esse ponto aqui, né? Esse azul, ele foi respeitado inicialmente, né? Essa marcação também aqui, esse outro azul, acabou não sendo muito respeitado. Como eu disse, a ferramenta não é infalível, né? Eu vou até dizer que essa marcação aqui, ela não valeu muito. Bom, a gente estava aqui, né? Então você vê que não falta mais muitas marcações. Teve uma aqui embaixo que já foi preenchida, né? É interessante porque ela caracteriza toda vez que acontece no final de uma pernada. Eu gosto de marcar porque pode representar um final de movimento. Então, destaques acontecendo no meio de uma pernada, toda vez que o gap ele é preenchido, eu excluo aquela marcação. Toda vez que for também indicativo de um possível fundo, né? Aí ele vai ficar talvez um pouco mais tempo marcado. Esse aqui, ó, ele já foi preenchido uma parte e a outra já está coberta por essa marcação, que eu já deveria tirar porque já foi tudo preenchido esse gap. E aí não teve mais. Então ficou válido. O que realmente ficou válido como marcação? Por exemplo, para um dia seguinte, né? Para um dia seguinte, vai ficar a última marcação aqui violeta aqui do gráfico, aqui embaixo, que pode estar indicando o fundo do gráfico. E essas duas marcações na parte superior, elas ainda não foram preenchidas, né? Então, elas devem ser preenchidas talvez hoje. Vamos ver agora os dados de hoje, dia 10. Dia 10. Olha só onde o mercado já foi, né? O mercado ele abriu e foi tentar fechar, ele já fechou esse primeiro gap aqui. Né? Talvez, se a gente manter isso aqui, pessoal, a gente vai ficar com uma expectativa dele querer buscar esse preço ainda e talvez ele não atinja esse preço. Tá? Então, talvez eu já me daria por satisfeito do preço pelo menos ter buscado essa faixa maior aqui. Né? E você vê que ele foi de um dia para o outro. Né? O mercado tem memória. Né? O mercado não esquece o que aconteceu nos dias anteriores. Tá? Eu vou tirar essa linha para não criar uma expectativa. E aqui também ele já chegou, né? Você vê que ele já chegou naquela região que a gente estava encarando como sendo o fundo do gráfico. Então eu também vou deletar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. É que eu estou fazendo a gravação e eu acredito que o computador está tomando memória e o meu mouse ficou um pouco lento. Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria mostrar. Era mais dizer que para aqueles que forem fazer aí a assinatura aí das ferramentas, eu já fiz algumas modificações em termos de visual para facilitar um pouco na identificação. Realmente eu concordo que estava um pouco confuso aí. Confuso assim, eu digo, às vezes os destaques não estavam realmente se destacando, né, devido à tonalidade aí do azul que eu estava utilizando antes.
Essa outra dica de vocês utilizarem a ferramenta percentual 2 vezes na tela, né? E falar um pouquinho desse operacional, né? Do que são esses imbalances, né? E como e como entender o que são essas marcações. Lembrando que quando a gente marca essa região, é possivelmente um ponto de retorno, não é um ponto de entrada. Ali o imbalance já aconteceu, né? Possivelmente quando ele voltar, como aconteceu aqui, né? Ele fechou o gap e novamente caiu, né? Então aqui, você sabendo que o preço vai voltar aqui, talvez aqui seja uma região para você deixar ordens apregoadas. Só que você tem que saber, olha, realmente ele vai voltar ali, mas a tendência do dia é de queda, a tendência do dia é de alta, o gap ele vai ser fechado, né? Mas ao ele voltar para aquela região, qual vai ser a tendência do preço? Vai ser de romper aquela região, vai ser de respeitar e devido à tendência, como dizer assim, majoritária. Vamos colocar aqui um 11R, para ele ficar não tão lento, e a gente vê qual que é o movimento. Na verdade, se a gente colocar um gráfico um pouco mais panorâmico, né, num fractal maior, o preço está meio que de lado, né? O preço tá no range aí. Talvez tenha aí um movimento grande daqui a alguns dias, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que o vídeo possa ajudá-los de alguma forma. Gostaria que vocês dessem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal para que mais pessoas possam ter acesso ao material. Quanto mais pessoas curtirem, na verdade, mais pessoas vão receber como sugestão assistir a esses vídeos. E a gente, conforme a gente vai tendo tempo, a gente vai produzindo outros materiais e vai fazendo a publicação aí no canal. Ok, pessoal, muito obrigado, bons estudos e bons trades.